E aí, pessoal, bem-vindos de volta a mais um capítulo desse treinamento, onde a gente está avançando com nossos conhecimentos de programação orientada a objetos usando C++. E o que a gente fez na última aula é o que eu vou mostrar aqui só com desenho, então esse vídeo vai ser conceitual. Se você já entende as ideias de herança de alguma outra linguagem, você pode pular esse vídeo tranquilo, que o que eu vou ensinar aqui é conceitual, beleza? Mas então, continuando, o que nós fizemos, e eu tenho aqui um desenho que é conhecido como diagrama de classes. Caso você não conheça o ML, vale a pena estudar, tem cursos aqui na Lura. Mas enfim, esse diagrama basicamente mostra as classes que a gente tem e a relação entre cada uma das classes. Então a gente tem aqui uma classe pessoa, que é o que a gente conhece como classe base, ou classe mãe, classe pai. Em inglês é parent class, ou base class. Então, parent você pode traduzir para classe pai ou classe mãe, que os dois estão certos. Então, dessa classe base, eu vou ter classes derivadas, classes mais específicas. Então, por exemplo, um funcionário, ele estende uma pessoa. Ele é derivado da classe base pessoa. Sendo assim, é comum a gente dizer que um funcionário é uma pessoa. Sendo assim, se funcionário é uma pessoa, ele tem tudo que uma pessoa tem, desde que a pessoa permita o acesso. Então, por exemplo, a gente tem aqui, antes do nome da propriedade, alguns símbolozinhos. Esse hashtag significa protegido. Esse sinal de menos aqui significa privado. Se eu tivesse um mais, seria público. Então, funcionário, além de ter CPF, nome e através de um objeto funcionário ser possível lá dentro da classe pessoa esse método ser executado, funcionário tem acesso a tudo que é protegido ou público. Obviamente, o que é privado, o funcionário não vai ter acesso, ele não recebe essa interface, ele não recebe essa definição do método. Mas esse método é executado normalmente quando a gente chama o construtor lá, etc. Titular tem acesso a CPF e nome, sem problema nenhum. Quando o construtor é chamado, o verifica tamanho do nome é executado sem problema nenhum, porque titular é uma pessoa. E aqui, só para manter nosso exemplo simples, eu não adicionei nada em titular. Então, titular e pessoa é praticamente a mesma coisa. Mas, obviamente, assim como eu tenho em funcionário, eu poderia, aqui em titular, ter informações a mais. O endereço do titular, definições do imposto de renda ou alguma coisa específica do titular. Então, sendo assim, as nomenclaturas basicamente são a classe base, que fornece os dados para que classes derivadas ou classes filhas possam acessar, que essas classes filhas tenham esses dados também. E a partir disso a gente tem o conceito de herança. Então, titular herda de pessoa. Titular é uma pessoa. E o conceito de herança não é exatamente o conceito de herança, por exemplo, o conceito legal de algum ascendente seu faleceu e você recebe a herança. Não. É mais o conceito de herança genética. Por exemplo, um gato é um animal. Então ele possui todas as características de um animal. Um gato é um mamífero. Então ele possui todas as características de um mamífero. Assim como o cachorro é um mamífero. Então o gato e o cachorro possuem algumas características semelhantes. Como, por exemplo, a fêmea de cada uma das espécies fornece leite. E eu não conheço nenhuma outra semelhança porque eu não entendo muito de biologia, mas você entendeu o ponto. Então, nesse sentido de herança, é o que a gente tem aqui na orientação a objetos, de extensão dos dados. E esse é o conceito de herança. Então eu queria trazer esse vídeo mais conceitual para clarear alguns conceitos, para deixar alguns conceitos mais visíveis, mais claros, mais entendíveis. Então, basicamente, temos uma classe base e as classes derivadas ou as classes filhas estendem e elas recebem tudo que a classe base tem. Então, mais uma vez, titular tem CPF, tem nome, funcionário, além de salário, tem CPF, tem nome. Então, quando eu crio um novo objeto do tipo funcionário, eu vou ter tudo o que foi definido lá em pessoa também. Então, tendo esse resumão aqui do que é herança, como funcionam os nomes, essa relação de que um titular é uma pessoa, um funcionário é uma pessoa. Então, com isso tudo definido, vamos praticar, vamos voltar para o código e botar a mão na massa no próximo vídeo.